Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlão. Estamos de volta aí na aula 5, tá? Na aula 1 a gente falou sobre geração de energia. Na aula 2 a gente falou sobre transmissão e distribuição. Na aula 3 a gente falou sobre as leis de Ohm, que é tensão, resistência e corrente, tá? A gente explicou os conceitos. Na aula 4 anterior a gente falou sobre frequência, tá? Então você que está chegando agora, volta lá nas aulas, mas termina de assistir essa aula aqui, tá? Mas lembrando que essa aula aqui é continuação das outras aulas, tá? Antes de mais nada, peço para vocês curtirem o vídeo aí, né? Inscreva-se no meu canal, assista, mas se inscreva, por favor. E compartilhe, tá? Nas suas redes sociais. Vamos aqui, o conceito de... esse V é de volts, que é tensão. Esse R é de resistência. Esse I é de corrente, tá? Então, tensão... O que é tensão? Tensão é uma diferença de potencial. Eu tenho muito num lugar e tenho pouco no outro. Então esse muito ele tende a ir por um pouco, tá? Para se equilibrar. Então, um exemplo que eu dei nas outras aulas é a catraca do metrô às 18 horas, horário de pico, todo mundo quer ir embora. Imagine que todas aquelas pessoas são os elétrons, tá? Eles tendem a passar pela catraca e pela escada rolante. A catraca e a escada rolante são a resistência, tá? Então, é uma oposição ao movimento ordenado de cargas elétricas. É a resistência, tá? Esse é o conceito. Então, aquelas pessoas todas querem passar pela catraca, aquela catraca dificulta a passagem daquelas pessoas, que é a resistência. Então, antes da catraca tem muita gente, depois da catraca tem pouca gente. Então, uma diferença de potencial de pessoas. No caso, se fosse elétrons, é assim. E... os elétrons eles estão livres nos condutores, que são o ferro, o cobre, o alumínio. O mais comum é o cobre, né, que são os fios de cobre. E a gente aplica uma tensão, diferença de potencial, e esses elétrons eles começam a se movimentar ordenadamente, que gera a corrente, tá? Então essa corrente a gente aplica uma resistência, por exemplo, para proteger circuitos. O resistor, que é o componente basicamente de eletrônica, ele serve para proteger circuitos, tá? Antes, vamos falar sobre como que funciona o resistor, tá? Vamos lá para a lousa. Isso aqui é uma tabela de cores de resistores, tá? O resistor ele é medido em ohm, essa ferradura aqui, tá? E ele tem no corpo dele são faixas, né? Tem a primeira, a segunda faixa, a terceira faixa. Primeira faixa é um número, quer dizer, vem a cor, né? E cada cor equivale a um número. E na segunda faixa também, tá? Por exemplo, o preto equivale a 0, marrom equivale a 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9, tá? Para que serve isso? Para a gente saber quanto que ele tem de resistência. Porque quando a gente faz projetos eletrônicos, é dimensionado esse resistor. E para que você bata o olho no componente e você saiba a resistência, você utiliza dessa tabela de cores, tá? Ou você pode se lançar dessa tabela de cores, ou você vai utilizar o multímetro. O multímetro, a gente já falou nas aulas passadas, é um equipamento que a gente consegue medir a resistência, tá? Então vou estar mostrando para vocês como é que funciona. Aqui eu coloquei a tolerância. Então o resistor ele vai apresentar essas três faixas, tá? E vai ter uma quarta faixa que vai ser a tolerância dele. Ele pode variar de 5% para baixo ou 5% para cima, ou a mais ou a menos, aqui também, ou 10% a mais ou 10% a menos, né? Então, ou 20% a mais, 20% a menos, se ele não tiver cor. Então, se ele for dourado é 5%, se ele for prata é 10%, sem cor é 20%. Então, ele vai ter no seu corpo 4 cores. Tem resistores que até 5 cores. A gente vai apresentar agora os mais comuns, que são com 4 cores, que são as cores da resistência e a cor da tolerância, tá? Então, vamos pegar um multímetro. Vamos voltar, reviver aqui um pouco das outras aulas, tá? O multímetro é isso aqui.
Ele tem uma chave comutadora, tá? Que eu consigo trabalhar em várias escalas. Aqui eu consigo medir, por exemplo, a tensão, né? Onde que tiver volts, o V, né? Olha lá no triângulo lá na lousa, tá? V de volts. Aqui tem uma senoide, que é uma tensão alternada, que a gente viu na aula de frequência, na aula 4, tá? Aqui, essa escala aqui é de ohms. Olha lá a ferradurazinha lá, ó. Tem a ferradurazinha aqui, a gente consegue medir a resistência, tá? Então, vai até aqui, inclusive, tá? E temos aqui também a escala para medir corrente, né? Onde tem esse A de ampere, tá? Ali no caso é I. Aqui é a unidade de medida ampere, tá? E tá joia. Vamos pro resistor, que é o interessante para nós. O multímetro está desligado. Esse aqui são as pontas de prova. O preto é negativo e o vermelho é positivo, tá? Quando eu vou medir resistência e tensão, eu vou colocar a minha ponta de prova aqui, nessa parte aqui, ó, vermelha. O positivo vem aqui, ó, que é o tensão e resistência, tá? E esse aqui é o comum. Comum porque ele sempre vai ficar aqui. Ele vai ficar comum para esse. Se eu botar essa ponta de prova, se eu for medir corrente, eu vou colocar aqui. O preto eu não vou mexer, por isso que ele é comum. Ele é comum para esse, tanto para esse lado aqui, tá? Então, vamos lá medir. Como que funciona o resistor? Eu vou pegar um resistor aqui para vocês verem, né? A gente vai ver lá na tabela, tá bem? Vou colocar para vocês verem aqui, ó. Vou chegar bem perto. Espero que vocês consigam visualizar, tá? Vocês podem ver que é um resistor vermelho. Tem uma faixinha aqui, vermelho, vermelho e vermelho, tá? E aqui é o dourado. Vamos lá na lousa lá, vermelho, vermelho, vermelho e dourado. Dourado é a tolerância dele, então aqui 5%, tá? E vermelho, vermelho, vermelho. Então vamos lá, 2 com mais 2 zeros, número de zeros, né? 2 com mais 2 zeros, 2.200. Então, ele tem 2.200 ohms, tá? Então, vermelho, 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 2.200 ohms. No linguajar técnico, a gente fala 2K2, porque K é 1000. 2K de 2.000 e 2 de 200, tá? 2K2. Então, esse resistor 2K2, ele tem uma tolerância de 5%. 5% pode ser para mais ou para menos. Então, vamos ver se ele está dentro da tolerância? A gente vai se certificar agora, tá? Se ele é 2K2, eu vou ter que colocar numa escala compatível para que eu possa medi-lo, tá? Então, a escala mais próxima que eu posso medir 2K2 não pode ser essa, que é 2K. 2K é inferior. Não posso utilizar essa. Então, eu vou usar uma escala um pouco maior, que é essa daqui, ó, de 20K, tá? Então eu vou pegar e comutar para cá. Porque se eu botar numa escala muito alta, essa aqui de 2 mega ohms, não vai ter uma tanta precisão, tá? Então eu vou colocar numa escala bem próxima dele, que possa ler bem próximo dele para baixo, tá? Essa escala sempre vai ler para baixo, tá? Para cima não. Se for para cima eu vou ter que sempre subir a chave comutadora aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o resistor, tá? Vou prender aqui o multímetro, tá? Vou tentar fazer alguma coisa aqui, um malabarismo, para vocês poderem ver. Então vou botar uma ponta de prova aqui e só um pouquinho e outra ponta de prova aqui. Vocês conseguem visualizar? 2.21, tá vendo? Então ele tá na escala de 20K. Então esse 2.21 significa que 2K21, quer dizer que é 2.210. Então, se ele é 2.200, então ele está dentro da tolerância. Tá ótimo esse resistor, tá bom? Agora vamos pegar um outro resistor para vocês verem, tá? Eu tenho um resistor aqui de marrom, preto e marrom, tá bom? Olha, dá uma olhadinha aí. Marrom, preto, marrom, tá vendo? A tolerância dele é dourado, 5%. Vamos lá no V. Marrom, preto, marrom. O que é marrom, preto, marrom? Marrom 1, preto 0. Dá 10, né? Marrom, preto, 10. E marrom, 1. 1, 0.
uma quantidade de um zero. Então eu tenho 10 mais um zero, 100. 100 ohms. Então esse resistor é de 100 ohms com a tolerância de 5%. Para mais ou para menos. Pode ser 95 ohms ou 105 ohms. Vamos ver se ele está certinho? Eu vou escolher a escala correta para fazer a medição. Então, 100 ohms. Qual que é o mais próximo aqui? Se eu botar nessa daqui vai ficar muito alto. Se eu colocar nessa aqui 2K também está muito alto. Vamos usar aqui de 200 ohms, tá? 200 ohms está bem próximo de 100 ohms. É a mais próxima que eu tenho. Então, vou fazer mais um malabarismo aqui para vocês verem. E vou colocar um multímetro aqui, ponta de prova um do lado do outro. Terminando o resistor, olha lá, 98, tá vendo? Então o resistor tá bom. Tem 98 ohms, tá? Vamos pegar um outro resistor aqui. Esse é um resistor, dá uma olhadinha na cor, vê se você consegue matar aí sem eu falar. Marrom, preto, vermelho, confere? Então, e a tolerância dourado, 5%, né? Então, marrom, preto e vermelho, tá? Marrom é, vamos lá na lousa? Marrom é 1. O preto é 0. E o vermelho, 2. Então, 1, 0 dá 10, né? Com mais 2, 0. Depois do 10, 1000. Então, é um resistor de 1000 ohms, tá? 1000 ohms com a tolerância de 5%. Isso pode oscilar para 1050 ohms ou 950 ohms. Vamos ver se ele está dentro da tolerância. Como é que a gente vai medir? Qual que é a escala mais próxima de 1000 ohms aqui? É o 2K. 2K, né? Já está na escala aqui. Então vamos colocar a ponta de prova aqui. Vou fazer mais um malabarismo para vocês verem, tá? Vou pegar o multímetro numa ponta, outro na outra. E olha lá o multímetro, ó. 982. Bem próximo de 1000, então tá bom. Ele podia até chegar a 950, tá, pessoal? Então muito bom esse resistor. E a gente vai fazendo isso aí e tal. Você tem que praticar bastante, tá bom? Aqui é um resistor, ó. Esse aqui é um verde, azul e marrom. Vamos lá na lousa. Verde é 5, azul é 6 e marrom é 1. Então 560 ohms, tá? A gente vai escolher uma escala bem próxima, 560 ohms, 2K tá ótimo, né? Vamos fazer um malabarismo de novo. Deve ter mostrado aí já. Você viu? 549, 550, tá muito bom esse resistor, tá bom? Então o resistor, ele serve para proteger circuito. Isso aqui eu desmontei um carregador de celular. Como que funciona? Chega a tensão lá da rede, deixa eu desligar o multímetro, tá? Senão descarrega, que eu não estou dando dinheiro para ficar comprando pilha, bateria. Então, aqui entra no uma das fases, né? No caso da minha casa é 110, então vai entrar o 127 e o neutro. Esse neutro vem lá do transformador. E essa daqui é uma das fases, RST. Olha lá nas aulas lá anteriores, você vai entender. RST é aquelas 3 fases que vem lá de cima do poste, tá? Que chega no transformador que abaixa para de 13.800 volts para 220, tá? Ou 127, nas 3 fases, tá? Então, entra a fase aqui de 127, o neutro. O neutro, lembrando que ele não tem tensão, tá? E ele forma essa diferença de potencial com 127 volts, que é a fase. E como eu tenho 127 aqui, não tenho nada aqui, gera uma tensão que obriga a gerar uma corrente. Essa corrente vai passar pelo circuito, né, em 60 Hz, 60 vezes por segundo, vai passar dentro dessa plaquinha. E esse sinal, essa tensão corrente alternada vai ser tratada por esse transformador aqui. É um transformador abaixador de tensão, tá? Ele é semelhante ao do poste, só que ele é pequenininho, mas ele é muito prático, porque ele baixa a tensão de 127 volts para 5 volts, que vai sair aqui na entrada na saída do seu USB aqui para você carregar o seu celular, bateria do seu celular, tá? Então esse circuito aqui é um circuitinho simples, tá? O que a gente quer chegar é no resistor. Depois a gente vai falar dos outros componentes, tá?
A gente vai trabalhar nesse circuitinho aqui, que é simples, mas é muito produtivo. Então, esse aqui é um LED, tá? É um diodo emissor de luz, tá? É aquela luzinha que acende quando o carregador está funcionando, tá? Para que esse LED funcione, é colocado um resistor antes dele, porque a corrente, lembra aquele pessoal lá do metrô que quer ir embora? Então, se não tiver catraca, o pessoal vai sair de uma vez. A corrente é a mesma coisa, se não tem resistência, ela vai embora, tá? Então, isso pode queimar o LED. Ele pode ser pisoteado. Então, para ele que não venha queimar, a gente coloca um resistor antes, tá? Porque o LED funciona geralmente numa tensão de 1.5 volts, que é da bateria, né? Da pilhazinha lá que a gente usa, ou 2.1 volts, tá? Para não dar uma elevação de tensão, a gente põe uma resistência para diminuir a corrente. Tudo isso é dimensionado no projeto, tá? E a gente pode medir essa resistência aqui na plaquinha, como a gente fez lá com os resistores, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. É um pouco difícil porque eu tô fora da bancada, tá? Esse aqui é um resistor, ele tá um pouquinho escuro aqui, eu marquei a faixa de cor dele que tá 820, que é o cinza, vermelho e marrom. Ele é 820, né? 820, cinza, vermelho e marrom. Cinza 8, né? Vermelho 2 e marrom 0, um 0 só, 820. Então, a gente vem aqui, você pode pegar a placa, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu botar na escala certinha, de 2K, porque ele é de 820. A escala mais próxima é de 800K, tá bom? Espero que vocês consigam visualizar aí com sucesso. Vou pegar a ponta de prova. Aqui é meio trabalhoso, tá? Vou colocar uma ponta de prova aqui. Eu vou colocar a ponta de prova na solda, tá? Onde ele fica, que é bem aqui, ó. Você pode ver que eu consegui medir lá, ó. Aqui ele dá uma oscilação se não apertar bem. Tá vendo que ele tá 820 lá? Então o resistor tá bom. O código de cores dele e o multímetro estão batendo, tá? Então é isso, pessoal. A gente faz um diagnóstico da resistência. A gente olha a tabela de cores, né? E faz a medição no multímetro, tá? A gente tem essa aqui, uma resistência de chuveiro, tá? Aqui passa a corrente alternada. Ocorre aqui o efeito Joule, que é o aquecimento, né? Aqui é uma potência ativa. Tudo que é corrente aqui é consumido, é transformado em calor, tá? Que aquece aquela água gostosa que a gente toma banho, de chuveiro, tá? E por exemplo, esse gerador, volta lá nas aulas, lá, isso aqui é um gerador, tá? Gerador de tensão e corrente, mas é corrente contínua, tá? É um gerador monstro, igual a Itaipu lá. Falando sobre resistência, essas baterias possuem uma resistência interna, tá? Que isso é consumido. Ela fornece 9 volts, tá? Isso passa do positivo para o negativo no sentido convencional, mas é consumido. Se ela for ligada em uma resistência, tá? Ela é a própria resistência e a resistência do circuito, tá? Vamos falar um pouco da lei de Ohms. Eu falei sobre corrente. Vocês lembram que a gente fez uma medição pelo alicate amperímetro, tá? Eu vou fazer uma medição de corrente com o multímetro. Como é que eu vou fazer? Ele não tem aquelas garrinhas lá, né? Poxa, aí lascou, né? Só que não. O multímetro, ele tem a escala de corrente, que é a parte do A, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui. Espero que vocês estejam vendo. Aqui, ó, tá vendo? Tem um Azinho aqui de ampere, né? Ampere, ampere. Tem esses três aqui, tá? Então eu vou pegar a minha chave comutadora e vou escolher aqui a corrente que eu vou estar medindo. Vocês podem reparar que é uma baixa corrente, tá? Isso aqui não vai medir altas correntes, porque para medir altas correntes é o alicate amperímetro,
Isso aqui não é equipamento para medir elétrica. Isso aqui é para trabalhar com eletrônica, tá? Trabalhar com elétrica, compra um alicate amperímetro, tá? Porque aqui para você medir é um certo risco você trabalhar com corrente em série, porque você tem que ligar em série. Como que é em série? Quando eu pego, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Sabe aquela pilhazinha que a gente põe no controle remoto? Você põe uma pilha aqui assim e a outra pilha é assim, né? Uma de ponta cabeça e a outra em pé, né? Só que vocês podem reparar que isso aqui está em série, como se tivesse ligado assim, ó. Uma após a outra. Isso daqui é em série, tá? É uma aqui e logo em seguida a outra. Isso é em série. E tem o paralelo. Se fosse em paralelo, seria uma aqui e outra aqui, tá? Ligando um fio aqui e outro fio aqui. Não é o caso disso, paralelo. Depois eu vou explicar. Vamos aprofundar aqui no em série, tá? Em série é um após o outro, tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu vou medir a corrente, mas para medir a corrente eu preciso estar em série. Não posso estar em paralelo, senão ele não mede, tá? Vamos medir a tensão aqui dessa bateria. A tensão dela é como... Vamos voltar aqui na escala. Aqui é a escala de tensão, tá? Então eu tenho aqui é volts, né? 200 milivolts. Aqui é 2 volts, 20 volts. Então, como uma bateria de 9 volts, eu vou trabalhar na escala uma acima dela, que 2 volts não dá, 20 volts dá, né? Se eu trabalhar com 200 volts é muita coisa. Então eu vou trabalhar com 20 volts para poder medir ela, que é a mais próxima de 9 volts, tá? Então, vamos lá. Deixei já na escala, vou pegar a minha bateria, a bateria tá com uma tensão baixa, tá? Vou fazer um malabarismo aqui de novo. E vamos lá. Espera um pouquinho aqui, vamos colocar uma ponta de prova. Lembra-se você pode medir tanto no inverso, né? Porque assim, o positivo é o vermelho, tá? O correto é você medir, botar o positivo aqui no vermelho, tá? E o negativo no preto. Se você fizer ao contrário, vai dar negativo. Tá vendo que a bateria tá com 6.87 volts? Minha bateria já era, né? Se eu for usar no circuito para 9 volts, eu não vou conseguir. Se eu colocar invertida a ponta de prova, veja bem, vai dar isso aqui, ó. Tá vendo um sinal de negativo lá? Me deu uma tensão negativa que dá a mesma coisa. Se você olhar, você tem que olhar que você colocou a ponta de prova errada, ó. Eu coloquei a ponta preta, que é negativa, no positivo, tá vendo? Aí por isso que deu negativo lá. Eu coloquei invertido. Quando você for medir a tensão, seja na qualquer lugar, você nunca faz cruzado assim, tá? Ó, vou pegar e fazer assim, ó, porque ó, uma ponta de prova pode encostar na outra. Isso aqui pode gerar um curto, ó, tá vendo? Isso é um perigo, cruzado. Nunca faça cruzado. Faça assim, ó, o máximo distante possível, tá? Se possível, você puder fazer assim, ó, tá? Para não encostar um no outro. Então ela deu 6.87 volts. E isso eu já medi a tensão dela. Agora eu vou medir a corrente. Quanto será que ela está consumindo? Quando ela está produzindo de corrente? Vamos fazer vamos pegar aqui um resistor. Vou pegar um resistor de 100 ohms, tá? Como é que eu vou fazer? Vou pegar um resistor e vou colocar aqui numa ponta de prova, tá? Um pouquinho. Então você vê que ele tá aqui encostando no negativo. Eu vou ligar isso aqui no circuito. Vou ligar aqui. Veja bem, ó. E agora eu vou deixar o multímetro tá em série, só que eu esqueci de mudar aqui, ó. Tem que mudar a ponta de prova vermelha. Ela tem que mudar para corrente aqui, ó. Se você for fazer isso em altas correntes, cuidado, viu? Você não pode entrar no circuito. Isso que eu estou fazendo não tem perigo nenhum, porque é baixa corrente, tá? Miliampere, até 30 miliampere para baixo, 20, 15 miliampere, muito pouquinho, tá? Não tem risco assim pra gente, principalmente adulto, tá? Porque quanto mais velho, menos água você tem no corpo.
menos risco de morte de choque elétrico você tem. Quanto mais novo, maior o risco, tá? Por isso que a gente já vai explicar já. Vamos medir a corrente, ó, tá vendo? Tem 44 mil. Opa, escapou aqui, hein? Vou prender aqui. Fica no circuito aí. Pronto, deu 43 mA, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar aí, ó. Tá oscilante, tá? E tá consumindo, né? Tá baixando. Então, agora pode ver que vocês não podem ver, mas o resistor aqui deu uma aquecida, ele tá quente, tá? Porque passou uma corrente aqui, deu um efeito Joule nele. Essa bateria esquentou o resistor, tá? Então, muito cuidado, deixa essas baterias longe de criança, tá? Porque fica um polo positivo aqui, o menorzinho, mais próximo do negativo. Se a criança vai, põe na língua. A língua tem baixa resistência, pessoal. Só que passa a corrente, a criança morre, tá? Isso é segurança. Mantém longe de criança isso aqui, tá? Outra coisa, carregador de celular, mantém longe de criança, tá? Não deixa espetado na tomada. Se você tem criança em casa, tira fora, deixa longe, tá? Criança vai lá, tá com o carregador na tomada lá, põe, morde, aí entra aqueles 5 volts ali, pronto, 1 milivolt, uma corrente baixa ali. Como criança tem uma baixa resistência, a corrente sempre vai onde tem baixa resistência. A criança tem muito líquido no corpo, tá? Diferente de um idoso que tem pouco, tem uma pele mais ressecada. Então você pode reparar que o idoso, quando toma choque, não corre tanto risco quanto um jovem ou um bebê, né? Então é isso. Tome cuidado, tá, pessoal? E aí a próxima aula a gente vai falar sobre... nas próximas aulas vamos falar sobre potência e sobre a resistência de geradores, tá? Tem as fórmulas e tudo mais, tá bom? Agradeço a vocês.